Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das rúbricas das previsões da off-season e desta vez vamos falar dos Houston Rockets, uma equipa que também temos de ter muito em conta para a questão do draft, lá está porque por agora, como podem ver aí pela cronologia, digamos, dos nossos vídeos aqui da rúbrica, basicamente estamos a falar claramente das equipas de draft, ainda embora temos ali uma outra equipa ali que eu meto, que já fiz o episódio, ali os Warriors e os Bucks estão ali pelo meio, mas se forem ver a maior E o parte agora... Sixers? E os Sixers. Não, os Sixers foi antes de começar, porque depois dos Sixers, lá está, foi quando eu comecei a pegar, porque eu vi o calendário a apertar para o draft, eu não, tenho que falar de equipas do draft, pelo menos das top 10, digamos assim, do draft, que equipas a ter em conta, digamos, para esta questão do draft. E por isso, vamos falar do Houston Rockets e comigo tenho tem aqui o Pinto. Vamos começar com o Pinto. Não sei. Eu acho que o Pinto está aqui. Ele pode-me pavicar. Eu não sei o que é que ele está aqui a fazer. Vou ser sincero. Há duas hipóteses. Ou é dizer assim, opá, prontos, sign and trade, vamos nação sign and trade por James Harden. Ou é para chegar aqui à beira do nosso convidado adeptas. Esqueça lá isso, James Harden, nunca vem cá. Mas mesmo assim, Não, Pinto. não, eu vou começar a dizer, eu vou dizer porque é que eu estou aqui. Primeiro, porque eu, por causa das tuas associações do Gordon e Houston, o meu Twitter está sempre infestado da malta dos Rockets, estás a ver? Eu tenho sempre lá o Paulo, o Brada e o Will, estão sempre a meter tweets na minha timeline, então eu tinha que vir aqui. E como eu e o Marcos somos tipo cofãs dos Rockets, estás a ver? Somos assim segundos, a seguir as nossas equipas, é a nossa segunda equipa, estás a ver? Pronto, achei bem vir aqui com o Paulo e para também estar aqui um bocadinho de descanso, tu andas aqui a carregar a load toda, portanto, eu estou aqui para assumir um bocadinho do trabalho que não tens feito e como o meu tempo ultimamente tem sido um bocadinho pós-caso, aproveitar um sábadozinho à tarde para falar um bocadinho de basquete. Exato, e agradeço, lá está, pela ajuda. Já agora o Marcos na equipa secundária dele não é os Rockets, é os Clippers. E não é muito a ver. Também serve para ele picar com o Gonçalo, mas não, a equipa dele secundária é mesmo os Clippers. É como ele diz, a equipa do Oeste é claro, e a equipa favorita deles, Miami Heat, e a equipa do Oeste é os, é os Clippers, e claro, ele tem aquelas equipas que também gosta, que é os Rockets, como tu falaste, e também acho que é os Cavs, salvo erro, também gosta assim. Tem ali uma pequena adoração com os Não Cavs. aos Cavs, ele gosta de Donovan Mitchell, é mais fácil assim. Não, os próprios Cavs ele também já gostava no ano passado, antes do Donovan Mitchell chegar lá, mas pronto. Mas lá está, e por último, tenho que apresentar, lá está o convidado, adepto, que já veio no ano passado também, é o grande Paulo Alves. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, vamos lá falar sobre a minha maior fonte de ansiedade durante as próximas 2 semanas, que isto vai haver grandes mudanças nos Rockets, portanto vai ser ou muito bom ou muito mal. Pensa assim, este ano tiveste um bocadinho mais de folga, ao contrário de certas pessoas que andaram a sofrer durante, ora bem, 82 mais 93 jogos a sofrer, a pensar que aquilo ia dar em alguma coisa, depois este ano não tiveste preocupado, já sabias que ia ser uma tragédia. Só pensaste na draft lottery e mais nada. Foi passar o ano a ver highlights do Wemby para depois ele ir para os Spurs como toda a gente previa, mas pronto. Vamos dizer claramente, isso foi rigged, não é por nada, mas pronto. Epá, não sei, viste o vídeo dele quando passou os Rockets na lottery ele a festejar. Ele passou o próximo Deus e agora é basicamente só o Bobo com sotaque francês para mim. Olha, não é por nada, ele já disse que quer jogar Summer League, eu acho que a malta, não sei quem é que vocês vão draftar, eu acho que o Tarizan é capaz de jogar Summer League, eu espero que ele espete uma fundança na cabeça do Emmy, não é por nada. Eu não sei, eu sendo um bocado menos PG, eu acho que se calhar os Rockets deviam ir buscar, como é que ele se chamava? Aquele jogador dos Warriors que fez a Zaza. Exato, tem que lhe dar um contrato assim, de 10 dias para a Summer League quando jogarem contra os Spurs, para ele ir ali dar umas cotoveladas Zaza para a Chula jogar contra os Nets, digamos assim. Estou a brincar, é tipo, ele tem idade só para ser pai, mas pronto, estava a brincar um bocadinho. Mas sim, é isso. Muito bem, vamos falar então dos Rockets e começando, lá está, tal como nos outros episódios, falar lá está, da época em si, do resumo da época e rescaldo, e vou dar aqui a palavra aqui ao Paulo Alves, porque eu já admiti em alguns podcasts que os Rockets foram a equipa as equipas que eu menos vi, por razões um bocado óbvias, não é? Não é, Paulo? Porque pronto, foi uma época assim muito, muito má, foi das épocas que realmente não dava muito gosto de ver os Rockets, não é?
Epá, foi uma época, ou melhor, desde o início, que as esperanças eram tão baixas que eu tinha amigos meus que perguntavam: pá, faz um podcast, não sei o quê. O que é que aconselhas para começar a ver na NBA? E eu, qualquer coisa menos os Rockets. Se queres ser chafado dos Rockets como eu, espera uns aninhos, porque senão isto vai ser muito sofrimento e no início não dá. Primeiro deixa começar com uma equipa boa, só depois é que podes passar pelo sofrimento de um rebuild. Eu fui no process, portanto, para tu veres o que eu sofri. Pois, Pelos 10,72. Sim, pelos 10,72. Como é que escolheste uma equipa que estava... Opa, teve que ser assim. Eu gosto de sofrer primeiro e continuar a sofrer a seguir, percebes? Que agora, eu acho que ainda sofro mais do que quando nas épocas do rebuild. Agora é que um gajo sofre a sério. Eu do jogo 6, o jogo 6 deste ano contra o Boston, matou-me por dentro. Mas não foi o pior, que eu já admiti que o jogo 7 contra os Hawks foi a minha maior morte. Tipo, comecei a fazer os ciclos, ainda mais com o buzzer beater do Kawhi. Ben Simmons, Trae Young, flashbacks de Vietnã. Mas eu não culpo o Ben Simmons. Anyway, eu já falei disto vezes que chego. Hoje é para falar dos Rockets. Pronto. Continuando a falar da época, como toda a gente esperava, foi horrível. Na minha opinião, o Silas, que é o treinador dos Rockets, é dos piores de todos os tempos. E se fores a ver o win-loss, tudo bem que não se estava à espera que ele ganhasse jogos, mas dentro daquilo que é perder jogos, há perder jogos com um mínimo de estrutura e há perder jogos em que não se sabe a mínima, ninguém faz a mínima ideia do que está a passar. Há vários exemplos disto, ao facto do Kevin Porter Jr. ser o melhor, são o melhor a catch and shoot threes da liga e lançar 2 por jogo, por ter sempre a bola nas mãos. Há o Sengun ser de longe o criador mais eficiente da equipa e nunca ter a bola. Há o Jalen Green, se tu ver as estatísticas, ele é muito melhor off-ball do que o bola nas mãos. Eles forçaram a ter a bola nas mãos da época toda e há muitas situações em que ele parece estar a correr contra uma parede porque não há nada a fazer. Há a situação do Tate e ele jogar com lineups em que só 2 ou 3 pessoas conseguem acertar triplos e está toda a gente na paint à espera dos jogadores. De cima a baixo, treinador muito piores treinadores de sempre, e torna um bocado difícil uma pessoa avaliar os jogadores em si, porque eles estão num ambiente tão tóxico e que faz tão pouco sentido do ponto de vista de basquetebol, que a pessoa não sabe muito bem como é que eles jogariam se fosse um treinador competente que se preocupasse minimamente em pô-los em posições às quais eles se adaptem melhor, digamos assim. Portanto, a época não correu nada bem. Obviamente, uma das maiores surpresas foi o facto de o Jabari Smith, que vinha para cá e o maior skill dele era acertar triplos, e ele chegou e não sabia acertar triplos, que é um problema bastante grande. Pronto, ele teve uma época não muito boa. O Tari foi uma surpresa boa positiva, estava bastante pronto até para jogar. Também a posição que ele joga e o tipo de jogo que ele tem encaixa em qualquer equipa, portanto faz sentido que ele tenha tido uma boa época. Mas basicamente foi a fazer o tanque para tentar chegar ao Wemby. O Wemby não vem. Eu sei que vamos falar sobre a pick 4, mas na generalidade correu tudo muito mal e foi por isso que olha-se para esta off-season, que eu sei que vamos falar sobre ela, como um grande ponto de viragem. Um novo treinador, a maior quantidade de cap space na liga inteira, uma pick muito alta no draft, muitos jogadores novos que provavelmente não vão jogar na próxima época, que vão ter que ser trocados ou então simplesmente vão perder valor porque não vão jogar. Falar de Josh Christopher, falar de Usman Garuba, falar de Ty Washington, falar de KJ Martin, falar até do Tate. Se formos ser honestos, se a equipa for boa, ou for para ser boa, que é o que é suposto ser com um treinador que teve nas finais há 2 anos, ou ser pelo menos melhor do que qualquer ano passado, para mim, se eles chegarem ao play-in, já é uma grande melhoria. Não se vai jogar com uma rotação de mais de 9 jogadores, que é o que uma equipa que está a tentar ganhar faz. E se formos a contar, Tarisan vai jogar de certeza, Jabari Smith vai jogar de certeza, Jalen Green vai jogar de certeza, Kevin Porter Jr. vai jogar de certeza, são 4. Sengun vai jogar de certeza, são 5. Não sei, já nem lembro quais é que já contei, mas se contarmos que eles conseguem. Martin é jogador para playoffs, de certeza. E eu, na minha equipa, o Garuba jogava sempre em playoffs, mas pronto, sou só eu. Sim. Tens aqui a lista, pronto, basicamente. Pronto. Então, se olharmos ali o top 3 jogadores a ganhar mais salário, mais o Sengun, mais o Isan, são logo 5 jogadores.
sobram-te 4 espaços na rotação, tens 60 milhões de cap space, vamos imaginar que eles não vão buscar o Harden e que vão buscar 3 jogadores de 20 milhões, por exemplo, que já é otimista, são mais 3 jogadores para entrar na rotation, e o que é certo é que o resto destes jogadores muito provavelmente não vai conseguir jogar porque vão estar os jogadores melhores porque já estão por alguns faltam em free agency, os jogadores que foram escolhidos com draft picks mais altas que vão ter que jogar. Exato, se incluirmos a pick 4, os 5 que eu disse mais 3 em free agency, já não temos espaço a bem ninguém, ou seja, os jogadores vão ser um bocado forçados a tentar consolidar alguns destes jogadores mais novos num jogador que seja melhor, não que seja uma estrela nem nada disso, porque o valor destes jogadores não é assim nada de especial, mas só para garantir que não os perdem por nada. Portanto, no ponto de vista de trades, vai haver muita coisa que vai ter que mudar. Como eu disse, cap space, free agency, os jogadores vão ter que ficar ativos em basicamente todas as partes da off-season, porque o objetivo é eles tiveram que condensar o rebuild muito, porque foram 3 anos, quando o Harden foi embora, tivemos a sorte de ficar com a pick, tínhamos 50% de chance de perder para o OKC, depois tivemos 2 anos em que tínhamos a pick, o ano passado e este ano, e agora para o ano, pick para o OKC outra vez, ou seja, eles sabiam que tinham que fazer o rebuild em 3 anos e concentraram-se muito em adquirir talento de jogadores mais jovens durante esses 3 anos, sabendo que ao final desses 3 anos tinha que haver um salto muito brusco para uma equipa melhor, porque é para tentar não dar ao OKC um pico muito alta, certo? Não há incentivo nenhum em ser fraco, a não ser que a época comece muito mal e tu queiras apoiar outra vez nos 50-50 de ficares no top 4, o que, obviamente, incluindo uma equipa que tenha um dono como o Tilman Partida, que vai querer que a equipa seja mais decente, porque uma equipa que está a fazer rebuild não dá dinheiro, não é? As pessoas não vão ao estádio. Portanto, vão tentar fazer esse salto muito brusco, o que vai lhe dar a correr imensos riscos, especialmente em free agency, a pagar os jogadores que quem sabe se vão adaptar ou não. Mas, como eu digo, podemos falar de coisas em específico de agora em diante, mas a visão geral é essa. É uma quebra completa com aquilo que vimos durante os últimos 3 anos no treinador e imensas opções no que toca a adquirir jogadores novos. Exato. E iremos tocar nessas questões mais aprofundadamente. Primeiro, Pinto. A época acho que o Paulo já resumiu muito bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisinha. Eu acho que a coisa mais curiosa da época dos Rockets é que eles acabaram por ganhar pelo menos um jogo às equipas mais fortes. Eles ganharam um jogo aos Sixers em duplo prolongamento, eles ganharam um jogo aos Bucks, foi naquele jogo, foi o melhor jogo dos Rockets na temporada toda, provavelmente, o jogo contra os Bucks. Foi um jogo absolutamente estúpido de Jabari Smith no parte defensiva, que fez o que os do Giannis. Vocês ganharam um jogo aos Celtics também, não foi? Ganhámos bem no final da época, sim. Ganhámos aos... uma coisa que acontece muito com esta equipa, que é muito estranho, é às vezes parece que tens que lhes dar uma razão para eles quererem ganhar o jogo. Há um jogo contra os Hawks em que o Trae Young e o DeJounte Murray durante a primeira metade estão a fazer o que querem dos Rockets e começam tipo a gozar com eles, a fazer tipo celebrações aéreas demasiado pequenas, não sei o quê, a dar-lhe palmadinhas na cabeça depois de acertar triplos. E há um momento em que o DeJounte Murray acerta um triplo por cima de Jabari Smith, lhe dá uma pancadinha na cabeça e a partir daí eles começam a jogar muito melhor e ganham para ir por 10 ou 15 pontos. Yeah. Então, vocês também ganharam um jogo ao top, pelo menos um jogo ao top 2 do Oeste, se não me engano. Ganhámos aos Nuggets também. Pois é, isso. E não ganharam a Memphis também? Ganhámos a Phoenix também, um jogo em que o Jalen Green, em que o Devin Booker começou a gozar com o Jalen Green, e o Jalen Green fez tipo a cena do Michael Jordan, tipo, I took it personal. Nota-se muito que o talento está lá, às vezes é um bocado de motivação, outras vezes é um bocado de não acreditar. Isto é assim, quando a época começa muito mal, os jogadores deixam de acreditar que podem ir a algum lado. Mas tu reparaste, tipo, os Orlando Magic do Cyril começaram 5-20 e no final da época estavam. Eu achei a certo ponto que eles iam ao play-in. Ok, que muito disso também deveu-se ao facto de eles tiveram muitas lesões e aquilo que marca a mudança da época dos Orlando Magic é a entrada do Markelle Fultz, mas isso aí, pronto, eu no próximo ano depois vou colher o stock todo do Fultz e fazer uma victory tour no Twitter. Mas, anyway, aquilo mais chocante é que vocês para o ano não vão pagar ao Knicks. Pois. Não vamos. Não é garantido. É impossível, não vão pagar esse gajo. Recuso-me a acreditar. É não garantido, certo? Estou a ver bem, exato. Não garantido. Sim, não é garantido, exato, não é garantido. Este pior jogador que eu uma vez vi na minha vida. E eu já vi jogadores bastante fracos. Eu já vi naquela época em que o Harden foi embora, que era no meio do Covid e os jogadores estavam todos ilusionados.
Eu vi uma equipa que consistia de Justin Patton, Daquan Harmony Jeffries, Harmony Brooks, como é que eram? Jogadores, Anthony Lamb, que entretanto com os Warriors até fez uma boa época, mas jogadores que ninguém conhece. Eu já vi jogadores muito fracos a jogar pelos Rockets, mas como o deixa Knicks, ele só é bom a uma coisa. Ele só é bom em transição, e nem é ele ir em transição, é fazer a decisão certa de passar a bola, porque de resto, half-court, se a defesa estiver no sítio, não faz nada, não serve para fazer nada. Muito bem. Agora, vamos passar para... Aproveitando que ainda está aqui a imagem, eu deixei aqui a imagem que era para a próxima questão. Embora o Paulo já respondeu aqui, que é jogadores que podem estar no mercado de trocas, jovens jogadores. Paulo, pela tua ordem de ideias, não é? Josh Christopher, Ty Washington, Garuba, pode ser jogadores que... Não é? Pode estar no mercado de trocas, não é? Eu não trocava o Christopher, vou começar desde já. Eu acho que é uma estupidez e acho que o Doca vai adorar o Christopher. Epá, eu acho que ele vai adorar a atitude do Christopher. Acho que o Christopher teve um tratamento um bocado injusto. É uma das coisas que o Silas faz muito mal. O Silas não recompensa os jogadores por eles estarem a jogar bem. Antes, pelo contrário. Uma altura, o Christopher começou, no início não tinha minutos, foi para a D-League. Da D-League jogou como o caraças, que é muito difícil, até o Deixa que jogou como o caraças na D-League. Mas quando voltou, teve ali uns 20 jogos em que estava a jogar bastante bem. Estava a jogar eficiência boa, é um gajo que quer mesmo saber defensivamente, tenta. Às vezes tenta um bocado demais e fica preso em screens, mas pronto. E depois houve aquela troca do Daniel Theis para Boston, veio o Dennis Schroeder num contrato a expirar, e o Silas, Christopher estava a jogar bem, tu não jogas mais, jogas 8 minutos por jogo e vamos meter o Dennis Schroeder a jogar à tua frente. E desde então ele nunca mais voltou a jogar decentemente. A questão é difícil de imaginar. Eu acho que é um jogador que o Udoka vai gostar por causa da personalidade dele. Mas é um bocado difícil de imaginar, considerando que vêm jogadores de fora, arranjar espaço para ele. Mas também concordo que destes jogadores todos que eu listei, ele é provavelmente o que faz menos sentido de trocar, porque também deve ser o que tem menos valor. Porque o Garuba até mostrou algum potencial como um 4 ou um 5, até conseguiu acertar triplos e consegue defender várias posições. Acho que ele vai ter algum valor. O Ty Washington entrou o ano passado, não tem 2 épocas a jogar mal, portanto também deve ter algum valor. O Christopher basicamente não joga, quando joga mal, então se tu balanceares aquilo que tu consegues receber de volta por ele, com o facto de ele ser um jogador que o Udoka provavelmente vai gostar, faz sentido mantê-lo, porque simplesmente para que vendê-lo quando o estoque dele está tão baixo. Sim, e outro jogador que esqueci, o Tate também. Esqueci do Tate. O Tate eu acho que é o principal candidato a trocas. Eu acho que o Tate não vai ser os Rockets na próxima época. É assim, eu acho que os Rockets estes aqui vão manter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio. Eu não sei se o Kenyon Martin vai ficar apenas pelo facto que eu não sei quanto é que ele vai pedir. Não sei se os Rockets vão estar dispostos a pagar aquilo que ele mas... Primeiro a equipa tem que ativar a team option, que ele não está ativado. Isso é o que eu estou a dizer. Eu acho que destes aqui os únicos que não ficam são o Knicks e o Tate. Até porque sim, os Rockets querem trazer 3 veteranos, mas mesmo que venham veteranos, eu acho que vocês têm que continuar a desenvolver, porque eu acho que o Udoka vai fazer isso bem e vai ser dar tempo àqueles jogadores, que os veteranos obviamente vão fazer tipo 65, 70 jogos. Eu acho que o Udoka, por exemplo, se o Josh Christopher de repente pegar, ele não vai ter tipo problema nenhum em dar-lhe tempo e em dar-lhe consistência. Claro que quando chegar aos playoffs vai ser diferente, mas aí, há coisas que eu aprendi durante a temporada regular nestas equipas que querem ser alguma coisa, é que os jogadores que estão nas margens e os jogadores novos que estão nas margens vão-te ganhar muitos jogos. Eu acho que, por exemplo, o Kevin Porter, eu até acredito que o Kevin Porter em playoffs seja um jogador que vai ter menos uso que aquilo que os Rockets estão a pensar, sinceramente. Agora, o Jalen Green, o Jabari, o Alpi e o Tori Eason, eu acho que são os 4 cornerstones que conseguem construir à volta. Depois, em relação ao Tai, eu gosto muito do jogo do Tai, e ele andou a dropar 50 bombs na G-League. Também não é uma coisa muito difícil, mas pronto. Eu acho que ele, como secondary playmaker, é uma coisa é algo que pode ser muito bem explorado, até porque eu acho que é o único puro base que vocês têm neste momento no vosso roster, porque o Kevin Porter, por muito que queiram fazer dele, ele não é um base. Eu acho que vocês vão fazer um base na free agency. Eu adorava que fosse o Tyus Jones, não sei se vai ser. Não sei se ele tem contrato. Tem contrato, tem mais contrato. Tem mais um. O irmão dele é que está dos Spurs, é que tem... Sim, mas esse vem para a Filadélfia, não sei como, mas vem. Não vai. Não, mas sim, eu acho que o Tai vai ter minutos.
É assim, lá está, o Josh Christopher depende. O Kenyon Martin é aquela questão. Eu acho que o espaço para entrar no 5 vai fechar para o ano. Eu acho que vocês vão comprar um extremo para vir para o 5. Provavelmente vai ser o Dylan Brooks. Eu não sei se gosto muito dessa ideia, mas pronto. Mas um energy do Wolves e do banco, do Tari Easton e o Kenyon Martin como extremos com muito impacto nas tabelas, ressaltadores e bons defensores. Lá está, o Tate foi 33% este ano de fora, não sei quanto é que foi o Kenyon Martin, sinceramente. Acho que é um bom combo de forwards que vocês vão ter a vir do banco. Acho que estás muito otimista no que toca ao Tate. Eu não estou a falar do Tate, desculpa, estou a falar do Tari Easton e do Kenyon Martin. Ok, então estás a falar do Tate, por isso que eu estava a dizer. Não, o Tate, não, eu estava a falar do Tari Easton, enganei-me. O Tari Easton foi 33, não foi? Se não foi perto. Mas ele teve a época toda melhor de 33. Foi só nos últimos jogos que ele começou a tomar 34. O Tate eu comecei logo a dizer que eu não acredito que ele vai ficar sequer no vosso plantel, percebes? Sim. Até porque acho que ele pode ajudar tipo, uma equipa que seja que queira competir por alguma coisa. Eu acho que ele pode encaixar bem, por exemplo, em Phoenix, que falta ali extremos. Eu acho que ele ali fazia um bom papel. E ele tem um contrato fixe. Eles fizeram o extend o ano passado e fizeram com que o salário dele deixe este ano e depois volta a subir para o ano, e o ano a seguir, ao próximo ano, é team option. Portanto, se não correr bem, se não acharem que ele é bom o suficiente, podem deixar ele ir embora. É isso. Eu acho que destes jogadores que estão aqui, o Jalen, o Jabari e o Alpi vão ser titulares na próxima época. Acho que vocês vão buscar um base e que vão buscar um extremo para o 5. O extremo provavelmente vai ser Dylan Brooks. Eu não sei, não tenho muita certeza dessa opção, mas pronto, eu acho que é uma coisa que eu também gostava de referir contigo. O base, eu já ouvi há muito rumor do Fred VanVleet, eu não gosto nada da ideia também, digo já. Também não. E não acho que acho que as pessoas estão a dar a esse rumor mais crédito do que ele merece. Apesar de eu achar que se vocês entregarem a criação primária ao Şengün, o Fred VanVleet poderia ser um bom encaixe, porque ele é... Mas para isso, para que é que lhe vais pagar tanto dinheiro? Se não pois, lá está, eu estou a dizer isto num contrato semelhante àquilo que ele tem. Tipo, 25 milhões, 100 milhões 4 anos, estás a ver, qualquer coisa assim. Não sei se ele vai se deixar, não sei se ele vai aceitar apenas isso. Mas pronto, depende do que o mercado pagar. Os jornalistas dos Raptors dizem que ele rejeitou uma extensão de 114 milhões por 4 anos. Portanto, vai ser mais que 30. Mas eu não sei se alguém paga isso. Ele quer é big contract e depois é tal coisa. Eles vêm esses reportes a meter os nomes dos Rockets, dos Magic, equipas que têm cap e que podem dar isso, e que é para pressionar, digamos assim, o Masai Ujiri, mas... Ele tem... Eu sou uma das pessoas que lhe dá menos valor na generalidade. Eu também, porque eu acho que as percentagens do VanVleet são péssimas na carreira dele. Ele foi All-Star com a eficiência abaixo da média da liga. A única coisa que salva a eficiência dele é triplos. E o ano passado ele desceu, este ano, ele desceu para 34% de triplos, tem menos de 40% de field goal, embora o field goal seja um dos piores stats, certo, para definir eficiência, mas a verdade é que é um point guard que não consegue chegar ao sexto, e quando consegue é tipo estar muito abaixo do sexto e tentar fazer aqueles finishes tipo a Kyrie Irving que ele não consegue fazer e não é bom o suficiente para fazer. E defensivamente, se fores ver os stats na synergy dele, horrível. Tipo, este ano foi muito mau. Sim, mas eu acho que ele estar em Toronto aquilo foi tudo péssimo. Sim, ao mesmo tempo ele mede 1,85m, ou seja, e já tem 29 anos. Apostar num point guard que é assim tão baixo, exato, undersized, para os anos em que ele vai claramente, já começou o ano passado, mas ele vai continuar a ficar pior, para mim é uma aposta horrível. Preferia muito mais ao rumor que os Wizards querem ir para um rebuild da série. Sim, isso vai acontecer, o rebuild dos Wizards. Eles têm lá o Monty Morris que faz... Se o teu objetivo é jogar à volta do Şengün, certo? Sim, isso faz sentido, porque o Monty habituou-se a jogar à volta do Jokic. E é um jogador, quer dizer, faz ver assist to turnover ratio, ele tem 5 assists para 1 turnover. Sim, não vai ser um jogador que te vai carregar ofensivamente, mas vai ser um jogador que vai ser confiável para trazer a bola para o frontcourt, para dar a bola ao Şengün no post sem fazer turnovers, que uma das coisas que eu acho que é mais no top-off daqui do que no post, mas ok, faz sentido. Também pode acontecer, sim, com o Şengün pode ser uma das duas coisas. Eu estou a dizer isto porque, assim, eu acho que o ataque produzido a partir do post, na NBA hoje em dia é uma coisa que é pouco eficaz.
O Embiid só começou a ser mais eficaz quando se moveu para os elbows, percebes? O Jokic opera muito a partir do top of the key, o Sabonis o mesmo. Eu acho que vocês serão mais eficazes a operar a partir do top of the key. Sim. Depende de quem estiver a jogar, que quem for nas bases. Com o Jalen Green faz sentido, vais dar uma sim. Yeah. Eu acho que estás a dar-lhe espaço para ele chegar, para ele ganhar velocidade, e a partir daí provavelmente vai ser falta, que acontece com a maior parte que acontece com o De'Aaron Fox, por exemplo, quando ou é um mid-range open, ou tu jogas muito mais à frente dele e ele passa por ti. Mas sim, eu percebo isso. Acho que da lista que tu vês aqui, os únicos 3 que eu consideraria mesmo intocáveis, que eles não vão trocar de certeza, é o Jalen, o Jabari e o Tari Eason. Mesmo o Şengün, eu acho que eles acham que ele é grande jogador e só numa circunstância excepcional é que eles o trocariam. Mas tipo, acho que... eu diria que sim, mas não sei. Tu também trocava. Eu também trocava. Mas acho que ele não se enquadra na filosofia da equipa. Quando eles foram buscar, ele custou 2 first round picks para trocar com o Thunder para o draftarem. Mas na altura o processo era simplesmente vamos buscar os melhores jogadores possíveis, e nós achávamos que ele ia ser selecionado top 10 e ele caiu para 16. Yeah. É bom valor, vamos buscá-lo. Embora ele não se enquadre muito bem na filosofia da equipa, do front office para a equipa, mas era demasiado bom o valor. Claro. Se fosse, os Rockets já não têm lá o Daryl Morey, já não está lá o James Harden, mas continuam a ter uma filosofia de ter point guard, shooting guard a serem os maiores orquestradores ofensivamente. E aqui mostrar português e inglês, estou habituado a falar em inglês. E depois teres 3 wings à volta e teres um centro que consegue ser a âncora da equipa defensivamente, certo? Um centro, um poste, esquece. E o Şengün não se enquadra nisso. E o que os Rockets querem, o que queriam, e que acho que é a filosofia da equipa, é ter vários jogadores que defendam várias posições, e o Şengün é exatamente o oposto disto. Percebes? É muito pouco versátil defensivamente. Sim, mas eu acho que houve só coisa que estes playoffs provaram, é que é possível ser campeão com um poste desse. Mas se for verdade os rumores que ele está em 6'11", 7 foot, isso ajuda. O que é que eu ia dizer destes rumores, certo? Eu acredito que ele tenha chegado. Eu acho que ele não era 6'10" antes. Porque tu vais a ver o Jabari Smith e ele era mais alto que ele por metade. Certo, o Şengün entrou na liga 6'8", 6'9", acho eu. Mas foi logo listado a 6'10". O problema é esse. Ele agora deve ter chegado a 6'10", 6'11". Se calhar. Mas mesmo assim, está na sua última. O que eu estou a dizer é, mesmo que seja verdade que ele aumentou, que ele cresceu para a altura que as pessoas achavam que ele tinha antes, não é para nada perto de 7 foot. E mesmo assim não é só a altura, certo? E o Jokic até é mais alto que ele, acho que é 6'11", mas o wingspan do Jokic é maior. O do Şengün é 7 foot wingspan para um jogador que é 6'8". É T-Rex. Sim, é quase, basicamente. É tipo um mais 1 ou um mais 2. Para um poste não é nada de especial, não é? Vais ver o Wemby. O Wemby é uma anomalia, mas o Wemby se for 7 foot 4, o wingspan dele é mais 6. É tipo 8 foot, uma coisa assim. Se fosse o Gobert, cenas de género. Os postes bons defensivamente têm aqueles braços estilo Jonathan Isaac, não é? Exato. Tipo o Mark Williams. O Mark Williams é igual. A standing reach do Mark Williams é 9'9", que é uma coisa absurda. Exato. E ele acho que não mete 7 foot, mas tem os braços... Não, o Mark Williams acho que é 7'1", sinceramente. É dos gajos mais altos do draft. Já me lembro que ele depois na Combine no ano passado foi uma surpresa, toda a gente achava que ele era mais baixo e ser um... E o próprio Jokic também também é 7 foot. Muito bem. Agora, desligando aqui um bocado dos contratos e querendo passar para um tópico que embora já foi tocado... Foi tocado não foi bem tocado. O Paulo ficou aí, digamos assim, por esse caminho. Questão do novo treinador. Ime Udoka, que foi o primeiro a ser anunciado, não é? Foi uma jogada de antecipação muito bem feita dos Rockets, a meu ver. Porque, entretanto, como eu comentei com o Paulo,
antes até do Pinto entrar, foi tipo, ora bem, os principais, quando houve aquela, é verdade que houve os treinadores despedidos, foram o dos Rockets, foi também dos Detroit Pistons, o Casey, e depois, mas houve ainda mais quando foi nos playoffs, Mike Budenholzer nos Bucks, Monty Williams nos Suns, o Doc Rivers aqui dos Sixers do Pinto. Finalmente, pô. Mas que o que aconteceu aos Rockets é que soube antecipar porque foi buscar antes, digamos assim, desses treinadores de equipas de playoffs terem sido despedidos, ou quando o Mike Budenholzer foi despedido, já o Doca já estava praticamente encaminhado para os Rockets. Não estava oficializado, mas já estavam prontos, em entrevistas, já estavam as coisas. E foi um bom smoke screen porque toda a gente pensava que eles iam buscar Nick Nurse. Sim, exato. E por isso, bem, o e-mail Doca, gostei muito, e tal como eu falei aqui com o Paulo em off, volto a repetir aqui, acho que é o treinador perfeito, perfil perfeito para a equipa que precisava de agora, um punho firme, porque lá está, a nível de coaching o ano passado foi muito, muito mal, horrível. É verdade que o treinador agora arranjou qual foi a equipa que ele... Ela é offensive coordinator em Detroit. Sim, e até acho que pode ser bom para ele, lá está, porque acho que ele precisava é o ideal para ele. Ele não é um líder. Exato, sim, percebo. E o Doca, lá está, é questão disso, porque viu-se o trabalho dos Celtics, que é verdade que começou mal na época dos Celtics, mas aquilo depois, quando foi a virada do ano, foi também uma virada naquela equipa completamente, muito graças ao e-mail Doca que conseguiu. Os Celtics foram a melhor equipa da NBA no ano de 2022, com o e-mail Doca. E eles não foram campeões porque os Warriors eram mais ratos do que eles, apenas só por isso, porque eles eram a melhor equipa. Sim. E pronto, Rockets apanha este treinador que vai trazer o que a equipa precisava, a meu ver, não é? Punho firme, ideias novas, claro que é, porque aquela equipa, pior que aquilo é impossível, digamos assim, a nível do ataque, já estávamos aqui a falar, e vai ser muito bom para esta equipa. Também antes de passar ao Paulo, o Abdul Fatah vai ficar? Isto é assim, eles estão neste momento a tentar ir buscar mais um aos Celtics, que é o Miles, qualquer coisa, já não me lembro do nome, e estão a tentar ir buscar mais um. No entretanto, dos que já estavam em Houston, o John Lucas e o Abdel Fattah estão em limbo neste momento. Os Rockets autorizam o Abdel Fattah a falar com outras equipas se encontraram uma posição em algum lado. No entanto, o Lucas, eles acreditam que vai ficar no front office. E o Abdel Fattah, eles não querem forçar o Udoka a escolher um assistente que ele não queira. No entanto, é um bocado 50-50 agora, se ele fica ou se não fica. Eu gostava que ele ficasse, acho que ele fez um trabalho tremendo com os Vipers, a G-League dos Rockets, mas neste momento não é garantida. Eu diria que é um 50-50 neste momento. O Rockets, o ano passado, foram campeões da G-League. E acho que eles, quando o Daryl Morey estava lá, foram campeões acho que 2 anos seguidos, ou uma coisa assim. Yeah. Mas agora passando para ti, Tiago. Tiago não, Paulo. Questão do e-mail Doca. Nossa, também agrada completamente, não é? Eu no início, quando os primeiros rumores do Nurse começaram a aparecer, eu queria o Nurse. Mas porquê eu queria o Nurse? Porque havia um bocado aquela preocupação sobre o que aconteceu em Boston e ninguém saber muito bem o que aconteceu para ele ter ido embora. Sim, normal. Quando eles o decidirem contratar, eu tenho que assumir que eles fizeram a pesquisa que acharam, ou a investigação que acharam que deviam ter feito e que acharam que estava tudo bem. A partir desse momento, acho que faz todo sentido. Acho que uma das coisas que é muito pouco valorizada neste momento na NBA é os treinadores que estão sempre a rodar de sítio. E se for saber, os melhores treinadores, as equipas que têm a melhor cultura, são as que têm treinador há muito tempo. Spurs, os Miami Heat, com os Spolstra, exato. São treinadores que ficam há muito tempo e que as equipas têm paciência, ainda quando a época não corre muito bem, quando os Heat perdem na primeira ronda ou quando tiveram quase a não chegar aos playoffs. O Pat Riley tem paciência e sabe que é um dos melhores treinadores da liga e que, na verdade, compreenderam um bocado que os Heat não têm o talento necessário para fazer aquilo que fazem. Na minha opinião. Eles estão sempre a encontrar jogadores do nada que o Spolstra arranja a maneira de utilizar. Pronto. O Popovich, os Spurs também perceberam que ali ao longo dos anos do DeRozan e do LaMarcus Aldridge, que aquilo era uma equipa boazita, mas não era uma equipa para ganhar no título. E tiveram a paciência de perceber, ok, ele saiu na primeira ronda algumas vezes, na segunda ronda algumas vezes, já houve alturas que nem sequer chegou aos playoffs, e os Spurs tiveram paciência porque percebem que manter a cultura é importante. E acho que o Udoka vai ter essa oportunidade em Houston e é um treinador assim mais novo, acho que tem 46 anos, uma coisa assim. É um treinador que, se tu quiseres investir nele para o longo prazo, faz sentido.
E depois, filosoficamente, é um treinador que é defesa primeiro, é um treinador duro, mas que também é conhecido por isso. Se ouviste falar o Jaylen Brown e o Tatum a falar sobre ele, dizem todos que é um treinador duro, mas que se relaciona com os jogadores. O que é importante, especialmente numa equipa de jovens, que se é um treinador duro e que perca o balneário, não serve de muito. Tem que ser um treinador que seja duro, mas que também saiba estar lá e os jogadores acreditem nele e percebam que o que ele está a dizer é para o bem deles e é para o bem da equipa. Portanto, adorei. Acho que eles estão a incorporá-lo também muito no processo de off-season e nos jogadores que eles estão a procurar. E portanto, estou otimista. Acho que como treinador já provou tudo o que tinha a provar. Chegou às finais com os Celtics. Não só chegou às finais com os Celtics, mostrou a capacidade de adaptação quando começou a jogar com o Robert Williams em free safety e o Al Horford, dos dois bigs ao mesmo tempo, que não é muito comum, ou não era na altura na NBA. Mostrou a capacidade de adaptação, mostrou a capacidade de... Uma das coisas que o Salas fazia ele tinha o sistema dele de Dallas, ainda quando chegou aqui tentou fazer do Christian Wood o Kristaps Porzingis, tentou fazer do Kevin Porter Jr. o Luka Doncic, tentou fazer do Jalen Green o Tim Hardaway Jr. e ignorava um bocado as características dos jogadores e queria adaptar os jogadores ao sistema. E o Udoka acho que é um bocado ao contrário, ele mostrou isso um bocado no Celtics, ok, ele tem um sistema inicial, mas se não funcionar, vamos tentar adaptar o sistema aos jogadores e não ao contrário. O que eu acho que é muito importante numa equipa tão jovem como os Rockets. Portanto, acho que como uma parceria entre o General Manager e o Head Coach, se eles derem ao Udoka, e parece que estão a dar a oportunidade de ter poder de decisão no que o franchise faz, acho que foi uma excelente contratação e acho que para o Udoka, acho que foi muito inteligente da parte dos Rockets irem buscar tão cedo, que eu acho que com aquelas aberturas todas ele por certeza que arranjava lugar com Sixers ou Bucks ou algo do género, mas acho que uma das coisas para o Udoka é, de um ponto de vista da longevidade da carreira, também faz um bocado de sentido ele ir para uma equipa com um bocadinho de pressão um bocado mais baixa, como os Rockets, que tem mais alguns anos para voltar ao topo, porque se ele for agora para outra equipa e não correr bem, e for despedido no final de uma época ou no final de duas, ele olhas para ele e é um treinador que foi despedido 2 vezes em 3 épocas, que tem algumas preocupações no que toca a moralidade da contratação, e é muito fácil a carreira dele ficar ali como assistente para o resto da vida, e acho que também fez algum sentido para ele. Sim, eu percebo. Imagina, pegando no contexto atual, que agora até os treinadores as equipas já têm todos treinadores, digamos assim, já não há nenhuma, só alguém despedir agora, não é? Mas os Raptors já contrataram alguém, foi alguém que não é conhecido, não é? Exato. Era um assistant de Memphis. A cena é que, imagina, o Udoka fosse para uma equipa qualquer, vou pegar nos Bucks, por exemplo, eu ia para os Bucks, iria haver mais pressão nele, no Udoka, e a questão do spotlight, dos olhos, e ver o que é que ele vai fazer, essas coisas todas. Se eles não forem bons, o Giannis vai querer ir embora, coisas assim. Pronto, e vai entrar essas notícias todas, e pronto. Vai criar mais pressão do que vai acontecer agora com o Adrian Griffin, que a malta acho que vai ter mais paciência, vão dizer, pronto, era assistant coach, ou seja, o Udoka, eu percebo o que quer dizer, se fosse para um contender, ia haver mais pressão acrescida, porque era um treinador que, para além desses casos polémicos e essas coisas todas, que não sabemos bem o que é que aconteceu, não é? Deduzimos, apenas só isso. Mas tem aquela coisa de, foi a uma final da NBA, levou uma equipa à final da NBA, que foi os Celtics, ou seja, tem essa questão e com isso faz com que também haja exigência, caso fosse para uma equipa, atenção, como os Bucks, como os Sixers ou como os Suns, lá está, qualquer equipa que fosse assim contente. Agora com os Rockets, claro que vai haver malta que vai querer acompanhar o que é que ele vai fazer, digamos assim, Rockets, mas é como tu dizes, a exigência dos Rockets não é temos que ir aos playoffs e meu Deus, não, é preciso ter calma. Acho que a exigência dos Rockets agora é serem competitivos e estarem na luta do play-in, e se forem ao play-in, já conseguiram, lá está num passo até grande, digamos assim, porque foram a pior equipa de recorde, não é? Do Oeste. Segunda do Oeste, sim, empatado com os Spurs. Sim. E sim, a segunda pior do geral com os dos Pistons. E passar para o play-in, ou seja, estão nos 10 melhores da conferência, ou seja, parece que é um salto, parece não, mas é um bom salto, digamos assim. E tendo em conta a competitividade da Conferência Oeste, não vai ser nada fácil. Exato. E para além disso, que nós vimos, lá está, e nós vimos este ano, Dallas,
que era um candidato, ou aquela equipa que toda a gente, vai para os playoffs. Nem ao play-in foi, vocês verem. Sim, mas isso foi um bocado por culpa própria, que eles perderam aquele jogo de propósito ali no final. Not really. O Standard iam na mesma, porque o Standard tinha vantagem, né, com o frente direto. Sim. Sim. Eles para não... Para ir ao play-in tinha que ser aquela cena dos Dallas que tinham que ganhar 3 jogos e o KC tinha que perder os 3 jogos. Outra coisa que eu acho que é um bocado que as pessoas não falam muito sobre o jogo de significar o Udoka é ele era claramente um dos nomes de topo do mercado. E se tu comparares equipas na mesma situação que eram os Rockets e os Pistons só conseguiram ter no topo eventualmente, mas pagaram-lhe o maior salário da NBA. Exato. O Udoka faz... Mas atenção, mas parece que o Popovich vai assinar um novo contrato que vai ser superior ao multimilhões. Mas ele merece, não é? Mas ele merece. É um bocado diferente. O Popovich está lá há tantos anos e é um dos melhores jogadores da NBA, merece. Ele é como se diz, é como muita gente diz, até já vi isso no Twitter. Ele é uma instituição. Popovich já nem é treinador, ele é uma instituição. Tipo, ele é basicamente, pelo que dizem, ele é basicamente front office também, ao mesmo tempo. Exato, é a instituição. Ele é a instituição de Spurs, basicamente. Eu estava a dizer isso porquê? Porque se fores a comparar, o Monty acho que se assinou por 7 anos, 80 e tal milhões, com mais 20 possíveis por incentivos, ou uma coisa assim. O Udoka assinou em Houston, no início da free agency, certo? Ou seja, primeiro teve fé para assinar antes de ver que equipas aqui vão estar disponíveis, e o contrato dele é 4 anos, 28 milhões e meio. Ou seja, claramente que o Monty Williams assinou com Detroit por causa do dinheiro. Acho que demonstra um bocado que ele está a investir um bocado ou que acredita um bocado no projeto, digamos assim, por ter assinado antes de ver as vagas que haveriam e por ter assinado por, um contrato normal para um head coach, não é assim, digamos assim. Acho que demonstra que não está lá pelo dinheiro, está lá pelo dinheiro porque é o trabalho dele, mas não está lá por... E foi uma equipa que mostrou logo interesse em dar uma tal segunda oportunidade, coisa que na altura... Sim. Já se falava um bocadinho a dizer, será que ele merece regressar? Será que não? Percebes? Ele só não é treinador dos Nets porque houve demasiado fumo, porque ele era treinador dos Nets se tivessem deixado. E como viu os Rockets de braços abertos a dizer, e sem essas questões todas, como foi nos Nets, ele pegou e aceitou. Pronto, e bem. Pinto, não sei se queres tocar mais um bocadinho no Udoka ou passamos para o próximo. Não, aquilo que eu estou mais curioso com o Udoka é para perceber de que forma é que ele vai usar o Sengun defensivamente, é só por causa disso. Porque lá está, ele no Celtics ele não trocava tudo, mas ele tinha sempre o role, ele trocava um a 3, trocava sempre, e porque ele não se sentia muito confortável a deixar o Al Horford sozinho numa ilha, porque lá está. Ok, o Al Horford é um excelente defensor, mas tenham calma contra quem é que vão deixar sozinho numa ilha. Se não levam com um triplo na cabeça, tipo como levaram com o James Harden no jogo 1. Mas, sim, eu acho que a coisa mais curiosa que eu quero perceber é se ele vai... É porque o Jabari Smith, se tu tiveres essa noção, ele é basicamente o tamanho do Rob Williams. Eu não sei se ele vai querer usar o Jabari... Não sei se é mais alto, se é do mesmo tamanho. Lá está, o Jabari na universidade tinha predicados como Help Side Rim Protector, e eu estou curioso até que ponto ele não vai... Neste momento não estou muito confiante, pelo menos pelos instintos, no início. Ele tem o tamanho, mas, ou seja, ele para o tamanho que tem, e parece que tem uma frame bastante atlética, mas ele não salta muito alto, não é assim... Certo. Mas tipo, uma equipa que tenha os conceitos de ajuda bem, pronto, como é que eu vou explicar? Bem intuídos, percebes? Tu vias muitas vezes nos Celtics, e agora vejo o Marcus Smart na ajuda a fazer abafos completamente estúpidos. Tipo, e eu acho que os Rockets, até porque eles têm casos muito atléticos, tipo o Tari, o Jabari, o próprio Jalen é atlético. Eu acho que ele vai conseguir comprar o Jalen no lado defensivo da bola, porque as características físicas estão todas lá, basta o Jalen querer ter alguém que o aperte. Portanto, acho que aí vocês podem estar tranquilos. A minha maior questão é quem é que vocês vão arranjar na posição de base. Se for o Amen, vocês aí não vão ter problema absolutamente nenhum, ganham logo ali um defesa completamente absurdo de ponto de ataque, porque o Amen, para além do atleticismo, aquele no ponto de ataque, ele sufoca completamente o adversário. Depois ele tem aqueles braços. Ele ontem saiu as medidas oficiais, eu acho que ele e o irmão têm 7-foot wingspan e 6'7" sem sapatos. É uma coisa absurda. Tipo... Yeah. Mas pronto, vamos ver. Eu estou curioso para ver o que é que ele vai inventar em termos defensivos, até porque eu acho que o Udoka distingue-se mais pelo lado defensivo da bola.
e acho que ele vai ter a capacidade para intuir o Sengun, escondê-lo um bocadinho e metê-lo. Eu acho que vamos ver muito edge da parte do Sengun. Eu acho que o Sengun vai começar a mexer aqueles pés muito mais, porque o drop não funciona. A única solução é at the level ou em edge. Por isso vamos lá ver qual é que vai ser a solução. Eu acho que vai ser at the level, porque isso pelo menos acho que inicialmente, porque o Idoka já falou sobre isso e porque eu estava a falar, foi muito engraçado, porque houve uma entrevista que ele deu em que ele comentou alguns dos princípios que a equipa tinha no ano anterior e estava tipo a falar quão ridículo era, quase praticamente a falar mal de Silas. Eu sei. Eu vi. Foi a entrevista ao Calico, não foi? Acho que sim, não tenho a certeza. Foi no dia Atlético. Sei que ele estava, porque nós usávamos o Sengun debaixo do cesto, praticamente. Um drop, eu sei. Mas um drop, tipo, mesmo deep. Era, tipo, literalmente quase... E na primeira época do Sengun, eles usaram-no at the level e uma das coisas que ele tinha, que era minimamente encorajador defensivamente, tinha um tipo de deflections, tinha um dos melhores números da liga. Não dão em steals, mas dá para pelo menos fazer reset à possession com a bola aí para fora, certo? Portanto, tendo em conta que ele não é projetado para ser um grande defesa, pode ser a maneira de remediar um bocadinho. Acho que inicialmente vai ser isso, mas eventualmente, não sei. Sim. Yeah. Poderá ser, acho que pode ser também um bocado por aí. Muito bem. Passando para outro tópico, temos que avançar. Para um tema, lá está, depois dos últimos temas. Um deles, um bocado quente, que já daqui um bocado, já falta poucos dias. Draft, Rockets tem a pick número 4 e tem outra pick, não é? 20? É 20. Vocês têm a pick na segunda ronda? Não, isso já... Isso foi para os Pacers quando o Levert descobriu que tinha cancro? Ok. Exato. Não, eles tinham a trade acordada sem essa pick, e quando os Pacers descobriram o problema médico do Levert, os Rockets compensaram e deram-nos mais uma second round pick, que acabou por ser 32 este ano. Certo. É aquelas picks que eu ando a ver se o Daryl Morey vai comprar ou não, porque os Chiefs querem uma pick na early second. Vamos ver. Porque eu acho que uma coisa que se viu já agora, por falar em picks de segunda ronda, repararam aquela troca dos Nuggets que pareceu tipo muito... Pareceu uma troca um bocado espontânea, mas aquilo é para ganhar jogadores tipo, e para fugir ao second. E é uma coisa que as equipas cada vez vão ter que fazer mais, que é buscar jogadores ali na late first, early second e aproveitar as equipas da G-League para desenvolver. E os Sixers têm lá o meu menino Jaden Springer para desenvolver e espero que vão buscar ali mais um jogador no topo da segunda ronda. E eu acho que cada vez mais, até por novas regras da CBA, porque nesse sentido eu adoro, porque vai forçar as equipas a desenvolver jogadores. E uma coisa que se viu já é que os Trailblazers já criaram uma equipa de G-League, só falta aos Suns, acho eu. E os Rockets deste ano... a vossa equipa é os Rio Grande do Valley, não é? Sim. Não sei se entretanto mudou de nome. Não, ainda é. Vocês ganharam no ano passado aos Sixers na final, este ano ganhamos nós. Sim. Aos Delaware. Mas nós perdemos, nós do ano passado perdemos ou seja, o treinador principal passou para... O melhor treinador da G-League passou para a equipa principal, eles trocaram o gajo que estava lá em baixo. Mas vamos ver, eu estou curioso para perceber estas escolhas nas fringes ali, tipo até a 40-45, acho que isso vai ser o maior dilema no draft. E em relação aos Rockets, eu acho que a pick 4, se não for o... como é que eu vou explicar? Se o Amen for escolhido no top 3, eu acho que vocês vão escolher Cam Whitman. Mesmo que o Brandon Miller caia. Se não, acho que vocês vão escolher o Amen. Se a pick não for trocada, entretanto. Na 20 é que eu não faço ideia, tu podes dar-me mais... A 20 já começa, depende muito da coisa, depende, lá está o que os Lakers fazem, os Warriors fazem. Como eles costumam fazer, como eles costumam dizer na gíria lá na América, as ruas dizem que os nomes que os Rockets gostam neste momento para essa pick são o Jet Howard, que não sei se vocês sabem, mas é fã dos Rockets desde pequenino, o pai dele jogou. Sim, o Joan jogou em Houston. Não me parece o tipo que seja gajo do Doca, porque ele tem pés muito lentos, mas siga. Sim. Mas eles querem ir buscar gajos para fazer force spacing e ele é um bom shooter. Depois sei que eles gostam do Bryce Sensabaugh, que duvido que caia até 20, mas em alguns mocks já ouvi cair até 20. E gostam do... Espera aí, eu esqueço-me sempre do nome dele. Do Brandon Podziemski, aquele de Santa Clara. Eu gosto muito do Pods. O nome esquisito. Eu gosto muito do Pods. Sim. Não, mas eu também gosto dele. Acho que, em termos atléticos, ele não é nada especial, mas acho que o Udoka é adorá-lo, porque ele defensivamente, embora não tenha as ferramentas para, compete muito. E, quer dizer,
Eu estive a falar com um scout outro dia que me disse que as pessoas muitas vezes pensam demasiado nos jogadores. Quando tu és tão novo como ele é, que acho que ele tem 19 anos, deixa-me confirmar. Tem 20 anos. Não, ele fez 2 anos no college, ele era de Illinois no ano passado. E este é o sophomore year dele em Santa Clara, acho eu. E o que me estavam a dizer é, às vezes as pessoas pensam demasiado. Quando um jogador domina completamente a competição e não é tipo 23, 24 anos, que é tipo 3º ou 4º ano na universidade, normalmente quer dizer que eles vão ser bons jogadores, vão ter um floor bastante alto, podem não ter grande potencial, mas vão conseguir ajudar e vão ser jogadores que vão ter sucesso na NBA até determinado nível. E a verdade é que ele, 20 pontos, 9 rebounds, que é uma coisa inacreditável para um shooting guard. Acho que ele na NBA vai ser point guard e mais shooting guard, não sei, outra questão. 4 assistências para 1.8, ou 3.7 assistências para 1.8 turnovers, tem um assist turnover ratio acima de 2, que é sempre bastante bom, 44% em triplos. É um jogador que está muito sob controle, não é daqueles jogadores que salta sem ter um plano, não é daqueles jogadores que pré-define o que vai fazer antes de fazer, certo? É um jogador assim, um bocado mais reativo. Eu adoro como opção, acho que faz um bocado as mesmas coisas que até o Washington faz, a jogar a mesma posição e a competir pelos mesmos minutos, mas acho que, em todas as hipóteses, vai para aquilo 1 ano ou 2. Sim, para desenvolver. E atenção, isso acontece em muitos jogadores da NBA. Pá, e até piques de voltaria, atenção, não é só de Mias, não é malta da posição de Mias, é até... O Book Knight já é o 2º ano que fez de G-League. Sim, e o Mark Williams também, o Mark Williams começou na G-League, atrás do Plumlee e do Nick Richards. Pois, e o Kai Jones, falando dos Hornets, os Hornets adoram fazer isso, o Kai Jones também teve na G-League com quantidade de tempo. Exato. Sim, ainda está meio na G-League. Olha uma coisa, não sei se fala na vossa, lá no Círculo Houston, tentar trocar para uma pick na early second, é opção ou nem por isso? Acho que não, ou melhor, não é acho que não. Houve rumores que sim, mas se fosse para acontecer isso, das duas uma. Ou seria para tentar ir buscar o base que joga na Universidade de Houston, porque o dono dos Rockets é o patrocinador principal. Sim. Eu estou a falar isto por causa também do Jordan Walsh, que acho que era o tipo de jogador que o Doc ia adorar. O Jordan Walsh, é capaz. O problema é que, como eu te disse, então vai depender do que acontece com aqueles jogadores todos no final da lista de contratos que nós vimos. Saber se há espaço para um jogador para mais um. Ou seja, eu acho que vai ser, o mais provável vai ser, ou é o Sasser, porque eu sei que o dono dos Rockets é o principal patrocinador da Universidade de Houston. E ele, enquanto os Rockets têm sido horríveis, o que ele tem feito é ele tem passado o ano todo a acompanhar a Universidade de Houston e está lá todos os jogos. Porque eles são em grande, não é? Chegaram à Final Four acho que 3 anos seguidos, uma coisa assim. Eles este ano acho que não chegaram. Não chegaram este ano? Não chegaram. Chegaram nos 2 últimos anos. E, ou seja, para ir buscar a ele, ou então para ir buscar o antigo, que já não se vê há muito tempo, um draft and stash. Acho que é o Diuri Sitch. O Diuri Sitch tirou o nome do draft. Tirou, pronto, mas acho que há o Savitch ainda. Portanto, é possível, ainda não sabe se o James Nadley, que está no Barcelona, se vai ser draft and stash ou se vem logo para a América, provavelmente vai depender de onde ele for draftar. Portanto, acho que poderia acontecer um bocado mais nesse contexto, ou no contexto de trocar a pick 20 por alguma coisa extra, mais descer para a segunda round. E acho que é praticamente isso, mas se eu tivesse que apostar, diria que eles fazem a pick. Diz-me uma coisa, vocês já têm alguma vaga preenchida por two-way? Não? Não temos, mas acho muito provável que o Darius Days, que jogava na LSU com o Darison, que volte. O Trevor Hutchins, não sei. Mas ele agora tem 3, acho eu. Próximo época há 3. Para dizer, por isso é que eu estou, tipo, uma pick na early second, outra vez, o Jordan Walsh, que é um jogador que claramente precisa desenvolver o tiro, estás a ver? Gastar ali um two-way, estás a ver? Era uma coisa que eu, acho que era um bom move por parte das equipas. Apesar de eu achar que ele se calhar até seja uma coisa que as equipas que sejam contenders, estás a ver? Porque é claramente aquele tipo de jogador que se desenvolver o lançamento vai ser um jogador completamente estúpido na NBA, porque os instintos deles em termos defensivos são absurdos. Ele tem ali muito playmaking já untapped, mas não sei, é o que eu estou a dizer. A terceira vaga de two-way, por acaso, vai ser acho que é uma excelente medida da parte da NBA. Acho que... Mas sabe, não sei se também já viste, há outra medida nova, que é agora os jogadores que são second round picks, já não tens que usar a mid-level exception para lhe dar contratos de 4 anos.
Certo. Há uma secção nova, portanto, eu não sei como é que vai funcionar este draft, porque, do ponto de vista do agente, se a equipa tem a hipótese de dar o contrato de 4 anos, ainda que não seja garantido, nunca é, mas é bastante mais do que um two-way. Acho que vai depender de onde a second round pick for. Eu acho que o Jordan Walsh provavelmente vai ser dentro dos 40 primeiros, e se for, acho que ele vai ter leverage suficiente para conseguir um contrato, porque eles comunicam também a second round no draft. Muitas vezes há jogadores que caem porque não estão disponíveis para aceitar vir para... Eles ainda têm a escolha, não são obrigados a vir. Não aceitam vir para a NBA a não ser que consigam X dinheiro garantido. Houve um ano passado, havia um jogador europeu que estava para vir e que tinha promessas na segunda ronda, mas depois rejeitou. E eu não me estou a conseguir lembrar quem ele é. Tinha um nome... o Kamagate? Não. Era... O Besson? Não, também não era. Mas, como é que eu me estou a esquecer? É um jogador que conseguiu hype muito no final do draft, até tinha uma presença grave no Twitter. Eu não consigo lembrar. O que eu sei é que há um caso que se falou muito, até nestes playoffs, foi o do Austin Reeves, que ele rejeitou ser escolhido. Foi há 2 anos. O Austin não foi nesta coisa. O Foi o Austin foi há 2 anos. Exato. O Detroit. Recusou a pick de Detroit, que era a 57, porque já tinha algo palavrado com os Lakers. E pronto. E Summer League, e depois lá está a vir a Summer League pelos Lakers, essas coisas todas. E andou a jogar também, acho, na G-League, e depois o resto da história, que já... o resto já sabemos disso. Não, eu pensar que tinha sido o Kamagate, porque o Kamagate que depois foi trocado e não sei o que mais. Ele é de Denver, acho. Ficou em Denver, mas ele acabou por ficar na França, e se calhar é capaz de ficar mais um ano lá, não sei. E é um jogador que lá está, pode ser daqueles que vai acabar por ficar se calhar na Europa, não sei, não sei. É como lá está, há casos de NBA assim, os jogadores tipo o Vezenkov e o Vezenkov, exato, que é tal coisa. O Vezenkov para o ano vem para a NBA, de certeza. Sim, provavelmente os Kings estiveram muito atentos, até o Mike Brown teve a ver jogos dele e tudo. E o Monta McNair também. O Paulo ainda está à procura do gajo, ainda não encontrou. Eu ainda estou à procura e ainda não consegui encontrá-lo, pá. Eu não faço, lá está isso, já não faço. Também não faço a mais pálida ideia. Exato. Mas eu dando a minha opinião quando o Paulo está a ver, sobre eu acho que provavelmente vai manter a pick 20, vai manter como está. Se calhar pode haver qualquer coisa na pick 4, mas é como digo, volto à minha coisa, depende do que os Hornets quiserem fazer com a pick 2 e com a questão de Scoot Anderson. É um bocado por aí. Se eles pegarem o Scoot Anderson e disserem, temos aqui o Scoot para trocar, ok, estou a ver se calhar os Rockets a entrar também na fila, digamos assim, de equipas a querer buscar. Se não, provavelmente a escolha mais óbvia será talvez o Amen, por causa do que a equipa precisa de mais, e pelo que também o Pinto já falou, é um jogador, um super atleta, playmaking e isso, ferramentas... É o próprio Ida? Não. É o próprio Ida? Não. Eu também já ouvi, os mock drafts todos que eu estou a conseguir encontrar são todos só da primeira ronda. Agora encontrei um de segunda. Espanholo? Espanholo? Também não. É a Europa do Leste. Também não. Estamos perto. Espera aí, eu vou conseguir. Porque ele precisava, certo? Ele tinha uma promessa na segunda ronda, mas era um two-way. E para isso não lhe compensava vir para os Estados Unidos para... Mas foi escolhido. Foi escolhido. Não. O que eu estou a dizer é exatamente isso. E ele não foi escolhido porque disse às equipas que, ok, não vale a pena escolherem, a não ser que me vão oferecer um contrato garantido pelo menos para o primeiro ano. Exato. Porque ele ganhava mais na Europa. Exato. Não, acho que nem sei se ganhava mais para a Europa, é mais porque há despesas como vir para os Estados Unidos e viver o estilo de vida dos Estados Unidos. Se tu fores uma família europeia, que é, dependendo de onde vives, não é? Que às vezes não compensa, percebes? Sim, então a Europa do Leste é normal, que havia uma viagem já em Portugal já é uma viagem muito grande, imagina a Europa do Leste, que é um absurdo, exato. Mas nunca mais me vou lembrar dele, portanto. Paulo, por isso agora eu queria perguntar, na questão da pick 4, já falaste da 20, agora a pick 4, és um bocado da nossa opinião também? Sim, concordo que o mais provável é ser o Amen Thompson. Nos últimos 2 dias saíram rumores do Jake Fisher a dizer que os Rockets, pela primeira vez, pelo primeiro jornalista a dizer isto, que os Rockets são interessados em trocar
para a pick 2, se é porque querem o Scoot Henderson ou se é porque ouviram que os Pelicans trocam o Zion Williamson para a pick 2 e eles querem o Zion Williamson, não sei. Mas a timeline são mais ou menos as duas ao mesmo tempo. Na minha opinião, o Scoot é melhor gajo entrar no draft desde o Zion, pelo menos. E não tem tantas preocupações a nível físico. Acho que pode facilmente tornar-se um jogador top 25 da NBA, talvez top 10. Acho que acho que tem potencial para ser MVP level, porque quando tu combinas playmaking com scoring ao nível que ele já tem e não és defensivamente, ok, não és grande, mas 6'4", 6'9" wingspan com sapatos ou com sapatilhas, tens tudo, certo? Para poder ser isso. E a maior parte dos jogadores, ao entrar no draft, ou têm o scoring, ou têm o playmaking, ou têm os dois, mas têm limitações físicas. E ele tem tudo. E tem os instintos para ser, e tem a atitude para ser, pelo menos dá essa impressão, para ser o primeiro jogador numa equipa, ou seja, o jogador mais importante. Exato. Se isso não acontecer, o Amen Thompson é bastante impressionante, mas tem os riscos que toda a gente sabe. É muito difícil ser-se um point guard na NBA se não conseguir acertar triplos. E neste momento... E eu que o diga. Mas a diferença é que o Ben Simmons não era muito agressivo a atacar. Depende. Há o Ben Simmons pré-2020. Eu não vou falar sobre isso, porque o Ben Simmons é um dos meus jogadores favoritos. Eu não vou malhar no homem. Mas eu tenho PTSD porque eu tive o Ben Simmons, a seguir tive o Markel, que era absolutamente estúpido na universidade, tipo, tinha um lançamento exterior e depois aconteceu aquela lesão que ainda ninguém sabe o que aconteceu, mas pronto. Dizem que ele caiu de bicicleta, mas o próprio Markel já disse que isso não era verdade, mas ainda ninguém sabe o que aconteceu. Pronto, acho que é um jogador com tremendo potencial, mas o downside também é bastante grande. Se for, que é o cenário que agora o pessoal está a colocar, que é se for o Wemby, Scoot, Amen Thompson, provavelmente ainda ia ficar o Miller, por causa do tamanho, por causa de ser um jogador um bocado mais refinado. Acho que é muito mais, se calhar tem mais potencial, e acho que se for para jogar à volta do Şengün faz mais sentido, o que é muito bom, porque ele consegue jogar a role que o KJ Martin tinha com os Rockets. Sim. E ele consegue fazer essa role que tinha uma sinergia imensa com o Şengün, com muito mais upside e com muito melhor a acertar triplos. A minha comparação para o Cam Whitmore é um Anthony Edwards mais alto. Para mim faz-me lembrar completamente o jogo do Anthony Edwards. Achas que a handle chega lá? A handle a handle do Edwards quando entrou na liga também era muito loose, percebes? Ele quando estava na universidade também ele não passava a bola a ninguém, e mesmo os primeiros jogos dele na NBA até o All-Star Break foram absolutamente terríveis. Eu acho que o Cam Whitmore é um Anthony Edwards com mais 3 ou 4 inches. Eu acho mesmo que ele tem esse tipo de potencial. Olha uma coisa, por exemplo, antes de passar, se vocês escolherem o Cam Whitmore na 4, o Joel Chafino na 20, se lá chegar, faz sentido para ti? Acho que sim, mas eu não sou grande fã dele. Acho que ele utiliza muito o tamanho que tem a nível universitário, e acho que na NBA jogar contra os jogadores maiores vai ter mais dificuldade. Acho que, não sei se sabes que a eficiência dele, 49% do shooting é um bocado complicado. A cena do Chafino é que ele não consegue chegar ao sexto. Pois, e acho que mesmo quando consegue chegar ao sexto ao nível da universidade, eu achei que se ele tivesse a jogar contra os jogadores da NBA tinha muito mais... eu acho que ele é daqueles jogadores que têm uma eficiência à volta do sexto abaixo de 50%. Eu estive a ler isso no big board que saiu do Giboni, que entretanto eu aconselho. No Giboni não, do Samba Channing do The Athletic. Para mim é o melhor, da National Media, para mim é o melhor. Sim, eu concordo. E há uma coisa também que é completamente estúpida do Chafino, é que ele lança tipo 37% em pull-up 3 e 30% off the catch, que é uma coisa que também faz pouco sentido. Mas eu gosto do skill set. Sim, embora também já ouvi dizer que o Jalen, tipo, o Tad Jazz que querem também um base, digamos assim, mas acho que eles agora estão inclinados em fazer aquela jogada que é tipo, na pick 9, buscar... Sim, mas se não conseguir fazer isso, na pick 9 fazer o Jarvis Walker ou o Tyler Jarvis Walker não chega lá, amigo. Não chega lá.
Olha, não sei se ele passa pelos Pacers, mas passar pelos Se Pacers... os Pacers escolherem, o Jarvis Walker não passa dos Pacers. Pois, era o que eu achava também, mas se passar dos Pacers... Há sempre possibilidade, é como Não, também... não, também não faz tanto. se botares a mim, Cam Whitmore não vai passar para os Magic? Acho que não, mas que a probabilidade pequena pode haver. Não, mas o Cam Whitmore não passa das 6 de Orlando e o Jarvis Walker não há dúvida, não tenho dúvidas nenhumas que ele não passa da 7 de Indiana. Homem, Indiana andou a jogar com o Nesmith na posição 4 a época toda. Eu percebo o que queres dizer, mas se cai o Jarvis Walker ou o Taylor Hendricks, eles vão buscar isso, percebes? Imagina que o Taylor Hendricks acredito que chega lá, agora o Jarvis Walker não imagina, atenção, Pito, estou a dizer no sentido, imagina que os Pacers caiam o Taylor Hendricks, que até pode acontecer. Não me acredito. Não? Opa, não, eu acho que os Pacers, os dois os jogadores que eles querem, ou é o Cam, eu acho que o Cam não chega lá, ou é o Jarvis Walker. Eu acho que os Pacers, se lhes dá uma opção de escolher entre o Hendricks e o Jarvis Walker, para o Jarvis Walker, porque eles têm o Haliburton, que é muito bom, mas não é tipo um scorer first, é tipo, vai primeiro tentar passar e depois vai... Pronto. E depois tens o Miles Turner também, que basicamente numa equipa boa ele é mais role player. Ele tem algumas oportunidades nos Pacers agora, tipo no post e assim, porque é um dos melhores jogadores que eles têm, mas acho que numa equipa boa, eventualmente, quando os Pacers forem mais outra vez, ele vai ser mais tipo a defender, a acertar triplos, e é basicamente isso. Então, acho que a maior diferença é que eu acho que, porque estava na Universidade de Houston, o Jarvis Walker não teve muita oportunidade de o mostrar. Mas se tu fores a ver ele a jogar em high school, ele era uma opção ofensivamente. Certo. E ele é excelente no short roll também, o Jarvis Walker. E há ali, e se fores a ver, o Miles Turner é bom a pick and pop, mas pick and roll não é basicamente muito a praia dele. Ele consegue fazê-lo, certo? Mas não é tanto a praia dele. Então, teres duas opções para fazer o screen para o Tyrese Haliburton não faz sentido. E acho que a maior diferença entre o Taylor Hendricks e o Jarvis Walker é o upside ofensivamente. E acho que o Jarvis Walker, com o desenvolvimento certo, consegue torná-lo num jogador que consegue fazer algumas das coisas que o Giannis faz, algumas das coisas que o Julius Randle faz. Eu acho que o Jarvis Walker entra na liga. Eu ainda falei isso com o Martim. Eu acho que o Jarvis Walker eu acho que ele pode se tornar uma super size version do Draymond Green. Eu acho que ele pode adicionar muito mais em termos de estilo exterior. É muito bom operar no short roll e defensivamente tem tudo para ser absolutamente absurdo ali. Ele pode jogar como um undersized 5. Ele claramente é um 4, mas pode jogar. É um gajo robusto, É tipo as pessoas muitas vezes esquecem-se que o Draymond Green, se fores ver ele a jogar a nível universitário, ele era uma offensive option, ele tinha a equipa dele. É uma coisa, não parece nada, porque ele parece tão inútil hoje em dia, para além de fazer as decisões certas e passar a bola, mas ele já foi mais cedo, projetava-se que ele ia ser ofensivamente, ia ser alguma coisa, e olha. E até vou dizer uma coisa, se os Rockets tivessem uma queda no draft, tipo como foi os Pistons, tipo estava projetado na primeira para a quinta, se os Rockets acontecesse isso, tipo uma quinta ou a sexta, se calhar o Jarvis Walker era um nome algo falado. Foi o que nós falamos no início, eu e o Paulo. Eu acho que ele era o perfeito para ao lado do Şengün. Exato, e era tal coisa de, pronto, também ele já conhece a cidade, essas coisas todas, que ele teve lá. Depende a cena dele e do Şengün é que depende se confiares que o Jarvis Walker vai conseguir acertar triplos nos primeiros 2-3 anos. Ele conseguiu, tipo, a nível médio, para Houston. Mas em pouco volume também. Sim, portanto, tem um bocado essa questão, mas acho que eu adorava que ele viesse, o problema é que com o Jabari Smith lá, com o Tyrese lá, é um bocado redundante. E 4 é demasiado alto para escolher o Jarvis Walker. Sim. Exato. Não, há a melhor opção, digamos assim. É como eu digo, se fosse mais abaixo, aí era compreensível. Agora, último tópico para vos ir embora. Alvos da Free Agency, porque, como o Paulo disse bem, os Rockets são a equipa que tem maior cap space para investir na Free Agency, e eu acho que não vai ser uma equipa tipo como os OKC Thunder, não é que tipo, temos tanto cap space e vamos ficar aqui paradinhos, que aconteceu isso em OKC, que até acho que eles pagaram, não foi uma multa, mas... Tiveram que pagar a multa por não usarem tipo X% do cap. Não foi multa, agora hoje em dia teria que ser multa, mas na altura o que se fazia era, eles pegavam no dinheiro extra até ao limite mínimo
e distribuíam para os Os jogadores da equipa. jogadores, é exatamente, é tipo um bónus. Eles têm- E os Pacers no ano passado fizeram isso com o Miles Turner, deram uma porrada de dinheiro para ir Sim, até ao para ele- campo. É para Uma ele. coisa que já não se consegue fazer hoje. Isso era um loophole. Na nova CBA, o que eles fizeram foi... Eles renegociaram o contrato atual e estenderam o contrato. Yeah. E pouparam dinheiro nos dois... E tiraram dinheiro aos 2 últimos anos para lhe dar tipo 40 milhões de dólares no primeiro ano, que já estava a acontecer. Foi 30 e tal, foi 30 e tal. não foram 40. Jogaram com o cap space da Foi equipa muito a bem dizer, jogado. para o ano e 2 é que precisamos, para este ano é que quer dizer, Sim. este ano não precisamos de ter o cap, podemos estourar à vontade e para lá está, para este ano, que eles têm 25 milhões ou 30, podem fazer ali umas jogadas para ter também 30 milhões de cap space. Mas tocando nos Rockets, atualmente eles são a equipa da NBA que tem mais cap space, por volta de 50 milhões, mas eles 70. conseguem 60. sim, mas eles 60 se fizerem qualquer coisa, não é? Tipo, Não, tipo é 60 neste momento. Podem, se trocarem o Jason Tate, chega a 66 ou 67%. sim, e se dispensarem o Nixon e o. Como é que é o Vai outro? para tipo para 70, yeah. Eles têm quase 2 slots para máximo. Exato. O problema é que não há 2 jogadores que mereçam o máximo. Há um só, o Arden, não há mais nenhum. Exato. Ou melhor, depende, o Kyrie, mas o Kyrie deve voltar para Dallas. Sim. Tu ias buscar o Kyrie? Não. Ok, pronto. Mas é mais porque, Pronto. pá, Pronto, é já grande temos. jogador. O alvo já foi dito, pronto, Kyrie fora. Não, é mais porque grande jogador. Tipo, um dos point guards mais skilled de sempre. Certo. Mas chega a uma altura em que não pode ser coincidência que todas as equipas que ele toque explodam. E que em todas as equipas que ele vá saem maus termos. Saiu Certo. dos Celtics, os fãs odiavam, saiu dos Cavs numa circunstância similar. Nos Nets, foi o Harden, eu acredito piamente que se o KD não está naquela equipa e é só o Harden e o KD, ainda estão aos dois. Certo. O Arden depois andar por causa do Kyrie. Pois foi. Foi tipo, este gajo é completamente maluco, só aparece a metade dos jogos, ainda por cima anda a fazer estas coisas da anti-vacinas e não sei o quê, e eu só quero jogar basquetebol, não estou para lidar com isto, mandem para o outro lado. Mas pronto, Kyrie, embora nós precisamos de um point guard, acho que não. Pessoalmente, a minha estratégia seria primeiro atacar restricted free agents. Acho que faz muito sentido da parte dos Rockets oferecer muito dinheiro ao Cam Johnson, porque as duas uma. Ou ficam com o jogador, é um jogador muito útil, principalmente para uma equipa que tem tantos problemas com spacing como os Rockets. Mas oferecer muito dinheiro, se os Nets escolherem dar match, ficam os Nets presos com aquele contrato. E para os Nets é muito mais castigador porque eles já estão acima da luxury tax. E eu tenho muitas dúvidas que o dono da equipa queira pagar a luxury tax por uma equipa que vai ser... Pete, olha os Rockets a fazer isso e depois chegar aos Lakers. Vamos para oferecer aqui os 100 milhões ao Austin Reeves. E olha, que não me surpreenderia. O que o Paulo está a dizer é a estratégia de vamos lixar o cap space esta malta toda. Não, mas atenção, o Austin Reeves era um jogador que encaixava muito bem nos Rockets, by the way. Sim, exato. E o Cam Johnson também, por isso é que eu estou a dizer. Eu atacava esses dois, atacava o PJ Washington de Charlotte, mas acho que eles vão dar match ao que quer que seja, porque eles têm cap space e não há pressão nenhuma. Grant Williams dos Celtics, mais ou menos, porque ele tem a reputação na liga de ser isto vai parecer mesmo ridículo, mas ele tem a reputação de ser uma locker room presence má, mas não é porque ele se pega com as pessoas, é porque ele é chato. Extremamente chato. E então acho que são capazes de não ir atrás dele por causa disso. O Idoka já trabalhou com ele em Boston, ele já sabe. Mas o Boca adorava o Grant Williams. Sim, exato. Foi grande parte, ele foi grande parte da breakout season que ele teve, principalmente a acertar triplos. O Grant Williams agora com o Mazula não jogava, basicamente. Sim, mas o não jogar também tem a ver com... Pronto. Também acho que foi a ver com a questão da... Lá está, eu isso que o pessoal diz do dinheiro e não sei o quê. Eu também diziam que o Rob Williams não jogava por causa da saúde e foi saber ele estava mais capado. O Mazula é que não sabia mais. Mas anyway, a gente está aqui para falar dos Celtics. Mas... Pronto, então eu atacava esse tipo de jogadores. Fred VanVleet não estou interessado. Acho que ele vai receber acima de 30 milhões por época e acho que na idade que ele tem é um risco muito grande e acho que ele já não foi grande coisa o ano passado, especialmente para 30 milhões de euros.
de euros ou de dólares. Os Rockets, o maior rumor dos Rockets a ir atrás de Dillon Brooks, eu não percebo porquê. Toda a gente com quem eu já falei de front office diz sempre, dos Rockets, diz sempre que a filosofia é spacing e switchable defense. O Dillon Brooks é muito bom a uma delas, é muito fraca a outra. A única explicação que eu consigo encontrar é se o Udoka achar que consegue tornar o Grant Williams numa versão qualquer do que ele tinha com o Marcus Smart. E se ele tiver essa visão, que eu não acredito que aconteça, é a única justificação que eu consigo encontrar. Mas, na minha opinião, não sou fã, não acho que não é uma boa fit. Acho que trazer mais... O Dillon Brooks consegue acertar triplos. O problema é que ele tenta... A eficiência dele é tão horrível porque ele acha que é o melhor jogador em campo. E então está sempre... A shot selection do Dillon Brooks deve ser a pior da NBA. Exato. E os Rockets já têm problemas desse género suficientes com Kevin Porter Jr., com Jalen Green, com grande parte dos jogadores. Nós já temos bastante esse problema. Nós não precisamos trazer um jogador novo que vá acrescentar esse problema para o Udoka ou mais um jogador que a gente tenha que consertar, estás a ver? Exato, é acrescentar mais dores de cabeça, digamos. Exato, eu não percebo porquê. Brook Lopez é outro jogador. Esse eu gosto da ideia. Acho que o Udoka falou logo na press conference inicial que queria opcionalidade no que toca a esquemas defensivos. Acho que o Brook Lopez é o contrário do Sengun, embora ambos provavelmente vão ter que chegar em drop. Acho que o Brook Lopez foi segundo lugar em Defensive Player of the Year este ano. Yep. Consegue acertar triplos. É um jogador muito mais versátil nesse aspecto. Acho que faz sentido. Acho que ele até... Acho que as pessoas pensam que ele vir faz com que o Sengun não consiga jogar os minutos que tem que jogar. Eu acho que o Sengun, este ano, aconteça o que acontecer, não vai jogar 30 minutos. Acho que vai jogar 26, 27, 28. E acho que o Brook Lopez, com 35 anos, se for um contrato de 1 ou 2 anos, acho que faz sentido. E acho que, à exceção da última época, em que ele jogou 30 minutos por jogo, ele jogou 23, 27, 26, 28, 23, 29. E estes 29 foi com 28 anos e antes disso jogou sempre 30, mas nota-se que tem vindo a descer à exceção deste ano. Portanto, faz sentido ter 48 minutos na posição de poste e então podes dividir 24-24 ou podes ter 6 minutos por jogo em que jogam os dois juntos e não sei como é que isso saberia funcionar, mas acho que não. Mas no limite, se houver assim problemas, podes fazer isso. Se não, a minha opinião é bastante simples. Se tu tiveres os dois e o treinador decidir que o Brook Lopez está a jogar melhor e joga melhor com a equipa, a verdade é que já não está no contrato rookie dele. O que ele tem que fazer é perceber que agora a equipa não está a fazer rebuild, agora a equipa está a tentar ganhar jogos e, das duas uma, ou jogas melhor, ou contribuis melhor defensivamente, ou vais ver os teus minutos reduzidos, que é o que acontece numa equipa a série. Os jogos já não estão no negócio de fazer tanque para uma pick alta, e acho que o mesmo deve acontecer com o Jalen Green, acho que o mesmo deve acontecer com qualquer um deles. O Jabari Smith foi claramente, na minha opinião, pior do que o Tariq no ano passado. Só que porque eles estavam em rebuild a fazer tanque e o Jabari Smith foi a pick mais alta, ele teve sempre os minutos. E eu acho que este ano, mesmo que ele comece a titular, se o Tariq estiver a jogar melhor que ele, eu não tenho problema nenhum em passar o Tariq para titular a power forward e o Jabari Smith, olha, até te jogares melhor é a vida, vais jogar menos minutos, porque é o que acontece numa equipa competitiva. E aquilo que aconteceu nos Rockets durante os últimos anos, como o Saras, em que é tudo paninhos quentes, acho que não vai acontecer este ano. Portanto, acredito que o Brook Lopez possa ser uma opção do ponto de vista de poder jogar de maneiras diferentes e o Udoka poder jogar com sistemas diferentes defensivamente. Depois, para além disso, gosto muito do Bruce Brown, mas ele diz que vai ficar em Denver. Portanto, eu dava-lhe 15... Não vai ficar em Denver, não me acredito. Isso foi com os copos. Ontem, sabes, no desfile. Certo, ele disse isso com os copos, é só isso. É uma diferença completamente estúpida. Eu acho que há equipas que estão prontas para pagar ao Bruce Brown a non-taxpayer mid-level, que são 12,2 milhões. E os Nuggets acho que os Nuggets só podem dar metade disso. Eu não me acredito que eu fique nenhum. Os Nuggets podem dar 7,8. E eu adorava ver o Bruce Brown em Houston. Embora pode ir-se a discutir, lá está no episódio que gravei, mas vai ser lançado mais posteriormente os Denver Nuggets.
pode haver uma possibilidade que existe, que é, eles dizem assim, nós vamos negociar este contrato 1 ano e depois no outro ano seguinte voltamos na mesa de negociações e já podem dar quase 14 milhões anuais e a subir sempre. Para chegar à cena da bird rights, digamos assim. É um risco enorme. Eles mais um ano e têm bird rights. Eles têm early bird rights agora, acho eu. Exato. Mas a questão torna-se... O Bruce Brown pode fazer, e já existem jogadores que fizeram, como o Bobby Portis quando estava em Milwaukee, que correu esse risco mais um ano. Mas a verdade é que qualquer agente de um jogador lhe vai dizer para ele... eu diria que os Rockets conseguiam oferecer 16 a 17 milhões por ano durante 4 anos. Isto são o quê? 15, 30, 60... Chama-lhe 75 milhões por ano. 75 milhões por 4 anos. Isso é um risco enorme. Com isso como uma opção, é um risco enorme. Estás a aceitar 7 milhões por um ano porque gostas da equipa. Pode acontecer uma lesão ou um jogador que lançou 36% de triplos este ano e que antes disso não tinha esse tipo de números, voltar a regredir para o ano. Há imenso risco para o jogador quando estamos a falar do primeiro grande contrato da carreira dele. Porque ele teve a ganhar 6 milhões durante os últimos 2 anos e antes disso era 2 milhões porque estava a sair do draft. Portanto, mas se ele estiver disponível a ir para outra equipa, eu se fosse o Rockets, daria muito dinheiro por ele. Acho que ele não é só 3&D, tem algum playmaking, e é um jogador inteligente. Um bocado uma tangente, mas eu estive a falar num podcast no outro dia que eu acho que o pessoal valoriza muito jogadores como o Robert Covington, que acertam triplos e defendem. E normalmente não acham que vale a pena pagar o extra para ter um jogador que se defende e acerta triplos, mas também tem algum playmaking, tem algum IQ, certo? E os Nuggets, grande parte da razão pela qual eles ganharam, para além do Jokic, é o facto do Aaron Gordon ser um jogador assim, é o facto do Bruce Brown ser um jogador assim, e não acontecer o que acontece muitas vezes com role players, que é a equipa decide que vai deixar o Aaron Gordon open em triplos a série toda, e se o Aaron Gordon não tiver a acertar triplos, é uma desvantagem enorme, e praticamente tiraram um jogador de rotação porque não conseguem que ele jogue. O facto de ele ser inteligente o suficiente para... não aceitar só continuar a tentar acertar triplos quando não está a acertar e conseguir fazer colapso à defesa e exigir que venha alguém fazer help defense e abrir outro jogador que pode estar a acertar triplos. Acho que isso é uma diferença enorme e acho que o Bruce Brown tem algumas dessas características e agora já podemos dizer que ele é um vencedor de campeonato, também tem essa experiência para trazer aos jogadores mais novos. Exato. Só queria lançar o último nome para irmos lá está a fechar isto. Outro nome que pode ser outro que rejeita a player option e pode vir e não é o Draymond Green. Não é o Kyle Kuzma, pai, não? Não é o Kyle Kuzma. Não. É nem Porzingis, é o Middleton. Não sei. Não, o Middleton não vai. Se sair de Milwaukee é por... tendo em conta as notícias que acabaram de sair no momento em que estamos a gravar o podcast, não me acredito que o Middleton saia de Milwaukee. Sim. Eu acho que ele vai aceitar a player option, honestamente. Eu acho que ele vai renovar para um contrato que seja mais... um contrato longo que lhe permita ganhar bastante dinheiro, percebes? Depende se alguém o oferecer, essa é a minha questão. Eu não sei... Mas ele vai ficar em Milwaukee, de certeza. Também acredito que sim, só não sei se vai ser como ele teve lesionado a época anterior, se vai ser, ele vai aceitar essa opção e depois vai renovar para o próximo ano, ou se os Bucks já estão dispostos a oferecer-lhe um contrato bastante grande para os próximos anos, neste momento, por causa das dúvidas que há pelo ser lesionado no ano passado. Eu acho que os Bucks vão a tentar aproveitar a lesão para pagar abaixo daquilo que ele vale, mas por bastante tempo, percebes? Tipo, fazer 4 anos 140 ou 120, percebes? Fazer uma coisa assim parecida. Até para dar mais flexibilidade a Milwaukee. Não sei. Em relação a Houston, eu não estou completamente convencido da ideia do Brook Lopez, mas percebo. O Dillon Brooks, eu acho que o Dillon Brooks é negativo em qualquer que seja a equipa da NBA, mas pronto, alguém lhe vai pegar. Mas pronto. Vai ser a equipa do Marcos. Vai ser a equipa do Marcos. Se for tipo 2 anos, 15 milhões, e tu vais apostar que ele se calhar
vai, sei lá, o que o Udoka consegue convencê-lo a ser um bocado mais regrado na shot selection. Talvez, não gosto da ideia, mas não é horrível. Agora, se lhe forem pagar 18 milhões por 4 anos, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Muito bem. Vamos fechar isto então, malta. Isto também alongou-se um bocadinho. Agradecer aqui, lá está, ao Pinto, lá está, fazer companhia e ajudar também a fazer aqui este episódio. E também, claramente, aqui ao nosso convidado, o Paulo Alves, que já agora, Paulo, tens aí um plug, não é? Para dar o teu podcast, embora em inglês, não é? Sim, exato. O conteúdo que eu faço é em inglês. Eu aprendi tudo sobre basquetebol em inglês. Mas se tiverem interesse, foco principalmente nos Rockets. Tenho um podcast com a estação de rádio oficial dos Rockets. Mas uma maneira mais fácil de me encontrar é no Twitter. A minha handle está no ecrã, @pauloalvesnba. E pronto, tudo aquilo que eu fizer encontra-se na minha página do Twitter. Exato. Tu és a segunda pessoa que tem um podcast, digamos assim, internacional, porque a primeira foi é o Rafa dos New York Knicks, que também tem um podcast também, também fala em inglês, lá está, e o que escreve também em tweets também é basicamente em inglês. Muito bem, grande abraço a todos, vamos despedir disto então, grande abraço a todos e pronto, o próximo episódio será provavelmente Detroit Pistons, exatamente, outra equipa que vai dar muito que falar também. Tchauzinho e fiquem bem então.